Olá, hoje vim aqui responder a tag Começos Inesquecíveis, que eu não sei nem se dá para chamar de tag mesmo, dado que a ideia é falar de alguns livros que têm começos inesquecíveis e não responder uma série de perguntas pré-estabelecidas. Deixarei aqui no box de informações onde eu vi a tag, quem criou a tag, enfim, todas as informações direitinho para vocês. E eu vi que no vídeo original a ideia é falar de 5 livros que possuem começos inesquecíveis. Só que eu fui fazendo a minha lista e eu cheguei a 15 começos que eu considero muito bons. Aí tentei dar uma reduzida, mas não tive muito sucesso, então acabou que hoje nós conversaremos aqui sobre 11 livros que, na minha opinião, possuem começos inesquecíveis. Eu não vou falar tanto sobre cada livro, senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas vou dar uma passadinha por cima. E eu sei que muita gente vê a capa como um dos atributos mais importantes na hora de comprar um livro, o clássico comprar o livro pela capa, julgar o livro pela capa. Então a pessoa bate o olho na capa do livro, decide se quer ler aquilo ou não. E eu confesso que pra mim a capa acaba tendo certa importância também. Vide a tetralogia napolitana, que eu demorei bastante tempo pra ler e um dos motivos foi a capa. Mas eu acho que mais importante do que a capa é a primeira frase do livro, ou o primeiro parágrafo, o começo do livro em si, porque eu, enquanto fazia essa lista, percebi que é muito difícil o livro começar bem e acabar mal, no sentido de começar com uma frase de impacto, então um começo já forte, e ser um livro ruim no fim das contas. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Então vou falar aqui dos livros que considero que têm os melhores começos da literatura mundial. Começando com o que, para mim, é o melhor início da literatura mundial. Tolstói e seu Ana Karenina. Aqui eu não vou precisar nem abrir o livro para ler o início para vocês, porque eu sei de cor. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Eu amo esta frase e eu percebi aqui, enquanto fazia essa lista, que eu acho que para um início ser bom, ou tem que ser uma frase impactante, que eu acho que é o caso aqui do Tolstói, mas eu acho que ele se encaixa em um outro critério para eu considerar um início bom, que é dar o tom da história. Eu acho impressionante como o Tolstói consegue fazer a síntese de um livro de praticamente 800 páginas em uma simples frase no início, porque o que a gente tem aqui em Ana Karenina são duas famílias sendo retratadas, apesar de o nome do livro ser Ana Karenina, a gente acompanha aqui a Ana e o Lievin, tanto que o título que o Tolstói queria dar para este livro aqui seria Duas Famílias, o que na minha opinião é muito mais apropriado, mas por questões comerciais acharam que ficaria melhor Ana Karenina, então temos Ana Karenina. E essas duas famílias, a da Ana e a do Lievin, são famílias infelizes, mas cada uma à sua maneira. E eu sei que o título é uma generalização, tanto que eu não concordo 100% com essa afirmação que o Tolstói faz já no início. E o que eu acho que está por trás aqui é porque famílias felizes são mais simples, não dão tanto pano para manga quanto uma família infeliz dá para um romance desse tamanho. Então acho que tem mais espaço para explorar mais complexidade. Enfim, para mim o gênio dessa introdução aqui, dessa primeira frase, tá no fato de que é uma perfeita síntese do que o Tolstói retrata neste livro. Sou suspeito para falar porque, né, Tolstói é o meu autor favorito, mas eu realmente adoro isso aqui. O segundo início que eu queria comentar é o meu segundo início favorito realmente, que é o de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado de Assis, que é outro que eu nem preciso recorrer ao livro para ler o início para vocês, porque eu também sei de cor. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ah, meu Deus, como eu amo. E eu acho que aí tá uma coisa que eu não falei quando eu falei dos meus critérios para uma boa introdução, mas é uma coisa que eu amo nos inícios de livros, que é a gente já consegue ter uma ideia do narrador. Então a gente já sabe se é uma primeira pessoa, se a gente vai estar observando mais a distância através de uma terceira pessoa. E aqui o Machado já começa o livro dizendo então que se trata de um defunto autor, que para mim foi uma sacada genial. Eu acho que casou muito com o que ele quis retratar, e Memórias Póstumas de Brás Cubas dispensa apresentações, né? Eu só queria dizer aqui que é um dos meus livros favoritos, Machado é um dos meus autores favoritos, e dois, eu acho que poucos autores conseguiram compreender e passar nas suas obras tão bem
a essência do brasileiro como o Machado. Foi uma impressão que eu também tive lendo Nelson Rodrigues, apesar de que eu não li tanto de Nelson Rodrigues, mas acho que ele e o Machado foram os que mais chegaram no cerne da essência do brasileiro. Ah, meu Deus, amo esse livro. É outro que eu quero muitíssimo reler. Aliás, eu acho que o Machado é muito bom de início, porque eu também gosto muito do início de Dom Casmurro. Ah, e quem sabe ano que vem a gente não tem releituras de Machado por aqui, hein? E o terceiro início que eu queria comentar, agora fora de ordem de preferência, é o de Lolita, do Nabokov. Eu acho o primeiro parágrafo deste livro de uma beleza. É um livro polêmico, não há do que negar. Pra mim, isso aqui tá longe de ser um livro perfeito. A primeira parte, na minha opinião, é perfeita. Eu acho muitíssimo bem escrita, muitíssimo bem construída. Já a segunda parte, na minha opinião, tem sérios problemas, mas é inegável que, seja na primeira parte, seja na segunda parte, o livro é muitíssimo bem escrito. E eu queria até ler o inicinho aqui pra vocês. Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne, minha alma, meu pecado. Lolita. A ponta da língua toca em 3 pontos consecutivos do palato para encostar ao 3 nos dentes. Lolita. E no início também dessa primeira parte que ele diz: Senhoras e senhores do júri, a prova número 1 é aquilo que os serafins, os próprios serafins desinformados e simplórios com suas asas preciosas, invejaram. Contemplai esse emaranhado de espinhos. Ah, meu Deus do céu, Nabokov, que escrita. E aqui eu também acho que tem aquela coisa de dar o tom da obra, porque ele já diz, senhoras e senhores do júri, ou seja, ele sabe que está sendo julgado, e com muita razão, como quem leu essa obra bem sabe. Obra polêmica, mas não tem como negar que a escrita do Nabokov é um acontecimento. E outro início que eu adoro, eu acho que esse seria talvez a minha terceira posição. Eu falei que ia começar a falar sem ranking, mas eu gosto muito do início de O Grande Gatsby. Talvez eu saiba até de cor, eu vou tentar. Nos meus anos mais jovens, meu pai me deu um conselho que eu nunca esqueci. Antes de criticar alguém, lembre-se de que essa pessoa não teve todas as oportunidades que você. É assim? Vamos ver agora tirar a prova. Em meus anos mais jovens e mais vulneráveis, meu pai me deu um conselho que nunca esqueci. Antes de criticar alguém, ele me disse, lembre-se de que nem todos tiveram as oportunidades que você teve. Acho que foi quase, né? E aqui a gente tem um início que diz muito sobre o narrador deste livro. Quem leu sabe que o narrador deste livro aqui é o Nick Carraway. E aqui ele relata algumas experiências que o fizeram pensar bastante sobre este conselho do pai. E esse trecho aqui já diz algo que a gente deve levar em consideração na história que o Nick narra. E Grande Gatsby é outro desses livros que eu morro de vontade de reler. Gosto bastante desse livro aqui. Se você não leu ainda, leia. Próximo livro do qual eu queria falar, também não estou com um exemplar aqui, porque eu não tenho o exemplar em edição física, tá no Kindle e meu Kindle descarregou. Então eu pesquisei aqui no Google e consegui achar os trechos que eu queria comentar para vocês, mas é David Copperfield, do Dickens. E, na minha opinião, o Dickens tem os melhores inícios do mundo, assim, tanto o início de livro, início de capítulo. Acho que o Dickens, apesar de ter muitos livros grandes, é o mestre da síntese. E acho que isso fica muito evidente quando a gente vê os títulos dos capítulos que ele dá para os livros. São os melhores títulos de capítulos que existem, ponto final, na minha opinião. E os trechos que eu queria comentar primeiro, o do prefácio, que ele já começa falando o seguinte: de todos os meus livros, este é o de que gosto mais. É fácil acreditar que sou o pai afetuoso de todos os filhos de minha fantasia, e que ninguém jamais amará essa família mais do que eu. Mas, assim como muitos pais afetuosos, tenho no fundo do meu coração um filho predileto. E seu nome é David Copperfield. Ai, eu acho tão fofinho. Já o primeiro parágrafo em si do livro é: se serei o herói de minha própria vida, ou se essa posição será ocupada por outra pessoa, é o que estas páginas devem mostrar. Para começar minha vida com o começo de minha vida, registro que nasci, conforme informaram e acreditei, numa sexta-feira à meia-noite. Notaram que o relógio começou a bater as horas e comecei a chorar simultaneamente. Amo demais. E em David Copperfield a gente vai acompanhar as aventuras e muitíssimas desventuras de David Copperfield desde o seu nascimento até a maturidade. Amo este livro, é um dos meus favoritos, já falei aqui na minha lista dos meus clássicos favoritos sobre ele, aí eu detalho um pouco mais do enredo, se você quiser eu vou deixar o link aqui no box de informações, mas por favor,
Leiam David Copperfield. Próximo início que eu queria comentar é um início bem simples, mas do qual eu gosto bastante, e esse eu sei de cor porque é bem curtinho, que é Numa Toca no Chão vivia um hobbit. E por que eu gosto tanto desse início? Porque, bom, este livro aqui foi um grande marco, né, um divisor de águas na literatura fantástica, e eu acho que lembra um pouco aquele início do Era Uma Vez, sabe? Dos contos de fada. Tolkien, aliás, gostava muito de contos de fada, e eu acho que esse início aqui já prende a atenção do leitor e também já deixa o leitor curioso, porque afinal de contas, o que é um hobbit? Por que ele morava numa toca? E a ideia por trás desse início também é muito legal. Em uma carta ao poeta Alden, o Tolkien fala de onde que veio a ideia para este livro aqui. E ele diz que ele estava corrigindo provas, Tolkien era professor, então estava corrigindo as provas ali. Aí ele ficou um tempo distraído olhando para o tapete e baixou do nada essa frase: Numa toca no chão vivia um hobbit. E aí um ano depois o livro estava escrito e foi o divisor de águas na literatura fantástica e o início do universo do Tolkien. Agora indo para um dos inícios mais esquisitos e que mais me incomodaram da literatura, de tudo que eu já li, que é o início de O Estrangeiro, do Camus. Se você já leu o livro, você sabe o porquê de esse começo ser tão incômodo, mas se você não leu, você vai saber agora, porque eu vou ler aqui para vocês. O livro começa assim: Hoje, mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Não vou falar tanto sobre este livro aqui, porque eu vou falar mais detalhadamente num vídeo que vai sair ainda neste mês aqui no canal, mas este é um daqueles casos que o início já dá muito o tom do livro. Então, que é desse personagem, que é o Merceau, que é completamente indiferente a tudo o que o cerca. Gosto bastante deste início aqui, apesar do incômodo. Outro início que eu acho maravilhoso é o da autobiografia do Stefan Zweig, que foi a minha melhor leitura do ano passado. Eu vou deixar a resenha aqui no box de informações. E sem muitas delongas, o início é o seguinte: Nunca atribuí tanta importância a mim mesmo a ponto de ficar tentado a contar a outros as histórias da minha vida. Foi preciso acontecer muita coisa, infinitamente mais do que costuma ocorrer numa única geração em termos de eventos, catástrofes e provações, para que eu encontrasse a coragem para começar um livro cujo protagonista, ou melhor, centro, sou eu mesmo. A minha vontade é de ler todo o prólogo deste livro aqui, porque eu acho fantástico, mas acho que já deu para ter um gostinho do que a gente vai encontrar aqui. E na autobiografia a gente tem basicamente o relato do Stefan Zweig sobre a sua vida. O Zweig nasce no fim do século XIX e morre na metade do século XX, e ele era austríaco, ou seja, ele nasce quando o Império Austro-Húngaro ainda existia, passa pela Primeira Guerra Mundial e vive também durante a Segunda Guerra Mundial, até que, ainda durante a guerra, resolve tirar a sua vida junto à sua esposa, a Lotte Zweig, aqui no Brasil, em Petrópolis. Livro fantástico. Não à toa foi a minha melhor leitura do ano passado. E outro início que eu acho que é desses que dá bem o tom do livro, já dá uma ideia do que a gente vai encontrar, é o do segundo volume da trilogia de 5 volumes, quem lê os livros vai entender, do Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Aqui, o Douglas Adams era um britânico, então a gente tem um humor britânico bem forte aqui, e uma veia meio sem noção, absurda. Para quem gosta desse tipo de livro, ficção científica com um pouco de nonsense envolvido, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias, que vale a pena. E a introdução do livro é: existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e por que ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Eu acho maravilhoso. Penúltimo início que eu gostaria de citar é de um autor que, na minha opinião, também tem inícios fantásticos. Eu fiquei até na dúvida em qual que eu colocaria aqui, mas acho que o mais emblemático é o de As Intermitências da Morte, José Saramago. E o início do livro é: no dia seguinte, ninguém morreu. Para quem não sabe, aqui o José Saramago narra a história de um país no qual, de um dia para o outro, a morte simplesmente resolveu suspender suas atividades. E os desdobramentos disso
Saramago é um gênio, vale muito a pena a leitura. Para quem não conhece o Saramago, mas tem vontade de conhecê-lo, eu recomendo fortemente que vocês comecem por aqui. Já dá bem uma ideia do estilo do Saramago, do tipo de coisa que ele costuma abordar em suas obras, e também é um livro curtinho, o que pode ser bom porque quem lê o Saramago sabe que ele tem um estilo ao qual muitos leitores podem demorar a se acostumar, é uma coisa meio diferentona, não tem muitos parágrafos, nem pontuação, e aí com isso aqui você já consegue ficar mais ou menos familiarizado com o estilo do Saramago, além de ser um livro fenomenal. E o último início sobre o qual eu queria comentar é o de Harry Potter. Eu adoro o início deste livro. Vou ler aqui para vocês e aí a gente conversa sobre ele. O livro começa assim: O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. Li só essa parte aqui, mas a minha vontade era de ler o capítulo inteiro, porque eu acho o primeiro capítulo de Harry Potter muito bom. A gente pega esse livro para ler geralmente já sabendo que se trata de uma história sobre bruxos, e quando a gente vê o primeiro parágrafo, trata de pessoas que se orgulham de dizer que são perfeitamente normais. E também já dá uma ideia do fato de que eles se orgulharem disso quer dizer que eles não aceitam o sobrinho, o Harry Potter. Fora o valor afetivo que esse início aqui tem pra muita gente, eu acho que todo fã de Harry Potter concorda que o primeiro capítulo é um dos melhores do livro. Enfim, tinham outros muito inícios que eu gostaria de comentar aqui. Quem sabe um dia eu faço uma parte 2 desse vídeo. Vai que, né, porque a gente ainda tem Dom Quixote, A Insustentável Leveza do Ser, A Metamorfose, A História Secreta. Ai, meu Deus, que são outros livros que, na minha opinião, têm inícios incríveis. E eu queria saber de vocês, porque, como eu disse, eu acho que a primeira frase de um livro é muito importante, e queria saber aí de vocês, qual livro vocês começaram a ler, porque estavam em uma livraria, leram o início, acharam que seria legal, resolveram ler o livro, ou, enfim, inícios que são queridos a vocês. Comentem aqui embaixo pra gente conversar sobre os grandes inícios da literatura, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.